Olá pessoal, hoje estamos aqui no Instituto Educacional Soares Praga, uma honra receber o Dr. Jorge Teixeira, neurologista. Ele veio aqui conversar um pouco com a gente para contar da experiência dele. Vamos conversar um pouco sobre autismo e talvez outras deficiências aí que apareçam no decorrer da nossa conversa. Doutor, se apresenta e conta um pouquinho de você pra gente. Obrigado pelo convite. Meu nome é Jorge Teixeira, eu sou neurologista pediátrico, tenho 20 anos de trabalho nessa área, também fiz pediatria, mas eu trabalho eminentemente com a neurologia infantil. Tá? Atualmente eu trabalho no sistema público, dou aula na faculdade aqui da nossa cidade, na Universidade de Mogi das Cruzes, dou aula de neurologia, trabalho no Luzia, que é o nosso hospital aqui de referência da região, também trabalho na PAI de Mogi das Cruzes e numa entidade também parecida com a PAI que trabalha em Bertioga, que é chamado de NASCE, que é um atendimento municipal na cidade de Bertioga. Que legal, tanta coisa, né, doutora? E eu imagino, o SUS é uma demanda imensa, né? A PAI também, são situações diferentes, mas tem uma grande demanda, né? E aqui para a nossa região é referência, né? A PAI de Mogi das Cruzes é referência, o Luzia é um hospital de referência e eu estou muito feliz de receber você aqui porque eu trabalhei muito tempo na educação especial e os laudos que a gente recebia, as receitas, as orientações eram suas, vinham de você, né? Então eu sempre tive essa vontade de conhecer, de conversar, de trocar uma ideia mesmo, conhecer um pouco mais. O pedagógico, as escolas, a parte pedagógica depende muito, muito mesmo da saúde. Eu costumava falar assim que a criança ela não é dividida, né? Não é metade saúde, metade educação, que a gente precisa desse trabalho em equipe, né? E daí eu então vou te fazer uma pergunta. Vou começar fazendo uma pergunta. Como você reconhece uma criança, o que a gente pode dizer assim, que parece que é uma criança com espectro autista, e no olhar do médico, né? Bom, para começar, são dois sintomas principais que nós observamos em crianças que podem ter o transtorno do espectro autista, né? O primeiro é uma alteração na qualidade da interação social, não é ausência de interação social. Tem alguns que têm ausência de interação social, mas na verdade a alteração da qualidade é meio diferente o jeito de interagir socialmente essa criança. Outra característica é o repertório pequeno de interesses, tá? Que pode se expressar de várias maneiras, dependendo do tipo, do grau do autismo, tá? Interesses repetitivos, interesses pequenos, só quer fazer a mesma coisa, alimentação, só quer comer um tipo de coisa, só quer vestir uma roupa, só quer falar de um assunto, tá? Ou só quer ficar fazendo o mesmo ato de movimento, né? Andar para lá, para cá, ficar de frente para a parede, olhando ventilador, tá? Então esses são sintomas. Do jeito que eu estou passando assim, quando fica mais fácil de perceber. Às vezes esses sintomas são disfarçados, são leves, né? Principalmente quanto mais leve o autismo, menos fácil é de identificar esses sintomas, tá? Mas basicamente é procurar por uma alteração na qualidade da interação interpessoal e um repertório pequeno de interesses, tá? São basicamente as duas características que eu procuro nas crianças quando tem alguma dúvida se é autista ou não, tá? Depois você vai corroborar essa hipótese, se você enxergar esses dois sintomas, você vai procurar outros detalhes que podem também apontar, né? Aí vai variar de caso para caso. O quanto antes a família buscar, perceber alguma coisa e buscar ajuda, melhor, né? A criança, o ideal é que toda criança no primeiro ano de vida tenha as consultas de tempo em tempo com o pediatra, né? Geralmente no primeiro semestre mensais, no segundo semestre pode mudar um pouco, mas
ter uma rotina com o pediatra. E junto com o pediatra, a família vai observando os marcos de desenvolvimento, tá? Tanto é que naquela própria cartilha que é vacinação, agora eles estão modificando, não sei muito como é que está sendo fornecido, mas o livro é muito completo, inclusive tem marcos de desenvolvimento que a família pode checar, junto com o pediatra, ou só a família mesmo, né, falando o que cada idade vai fazendo, tá? E quanto antes for percebido esse atraso, é melhor que seja iniciado o tratamento. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo iniciar a terapia para estimulação, mais chance de reconfigurar o cérebro que ainda está imaturo, né? Ainda não amadureceu, não terminou de se ligar aos neurônios, essa plasticidade que a gente chama ainda está bem verde, dá para você fazer modificações. E quadros, alguns casos, por exemplo, de autismo grave, você pode reverter, dependendo do caso, até um autismo leve, se você fizer o tratamento adequado. Tá? E trazer essa criança para um nível de qualidade muito melhor, né? E facilitando a vida dela no futuro. Depois dessa fase também adianta, mas não é igual fazer precocemente. Tá? Quanto antes, melhor. Quanto antes o cérebro está mais verde, mais ele aceita as modificações. Né? Tá. E daí, então, eu acabei já perguntando, né, quais os primeiros sinais que os pais devem se atentar, né? Bebezinho tem alguma característica, assim, a criança tem meses e a gente consegue observar? Crianças pequenas, quando o autismo é leve, fica complicado às vezes de você perceber, mesmo pessoas treinadas, perceberem em crianças pequenas sinais de autismo, ainda mais quando forem casos muito leves de autismo. Né? Às vezes mesmo profissionais muito experimentados podem ter dificuldade de diagnosticar casos muito leves de autismo, tá? Mas mesmo alguns casos leves podem exibir nos primeiros meses de vida uma pobreza do contato visual, uma pobreza no riso, não ri muito das coisas, bebê muito sério, né? Sempre sério, não, ele é sério, mas às vezes ri, então ele ri às vezes, né? Dificuldade de entender o tchau, né? Esses casos leves a criança vai desenvolvendo bem, desenvolve a fala, tudo, mas tem essas características diferentes, né? Como eu falei, procurar os 2 sintomas cardinais, os 2 sintomas guia, procurar uma alteração na qualidade da interação interpessoal, né? Ele está desenvolvendo bem, ele pega as coisas, ele pega, mostra, ele vira, está tudo desenvolvendo bem, mas não olha muito no olho, não sorri para os familiares, né? Isso chama atenção, dependendo da quantidade que isso é visto, né? Agora, quando o autismo é moderado para grave, já fica mais evidente desde o início, porque muitas vezes vem com outros problemas junto que vão levar a fazer esse diagnóstico um pouco mais cedo. Por exemplo, demora para sentar, demora para ficar em pé, demora para falar. Né? A fala é uma coisa... A fala mas é que a fala, quando já atrasa a fala, às vezes já está demorando para fazer o diagnóstico. Tá? Mas é o primeiro sintoma que todo mundo se incomoda, é o atraso de fala. Mas aí já está com quase 3 anos. Ele vai perceber que não está falando com 2 anos. Até chegar num especialista de qualquer área que seja, médico ou fono, ou terapia, qualquer tipo de terapia, já vai estar com 3. Apesar de que hoje vejo bastante crianças com 2 anos que já estão passando comigo no consultório do SUS com queixas relacionadas a características autísticas, dúvidas, né? A maioria não é, né? A maioria é um excesso de preocupação também, assim como tem um excesso de falta de preocupação também, às vezes de falta de experiência para fazer diagnóstico, hoje em dia também tem um excesso de preocupação, de qualquer coisa achar que é autismo, mas melhor pecar por excesso, né? Eu até ia tocar nesse assunto, porque agora também a gente fica, né? Será que é tudo? Demorou um pouquinho para falar, será que é autismo? Né? Teve um surto na sala de aula, será que é autismo? Aí o pediatra tem que ter uma calma para ouvir a história, né? Se você senta para ouvir, você consegue ver melhor o
como que essa criança está se portando, né? Mas às vezes é difícil, os pais hoje são mais jovens, têm menos experiência, vivem mais longe de uma pessoa experiente, ou mesmo pessoas experientes não têm um olhar para conseguir distinguir se é importante ou não, né? Então é importante. Hoje em dia não é obrigatório também, né? Acho que a escola é obrigatória só a partir dos 6 anos, né? Então muitas crianças ficam fora do ambiente escolar, que é também uma chance para fazer diagnóstico, né? Porque às vezes a família não percebe, por falta de tempo, falta de experiência. Aí na escola começam a dar toques, né? E a escola é um ótimo termômetro para a gente, né? Para saber se está tendo alguma dificuldade em comparação com os outros. Não acho que é obrigado mesmo a ir para a escola. Acho que um ambiente sadio em casa é o suficiente. Mas tem essa coisa que é vantajosa para a gente da escola, que serve como termômetro, tá? Porque para nós aqui na escola é muito nítido quando, não é que tem autismo, mas quando tem tá algum fora, desvio da média, todo mundo é diferente, mas tem pessoas que se desviam demais e geralmente esses desvios muito grandes da média precisam de algum olhar para ver se não está tendo alguma coisa que vai ficar para o futuro de prejuízo, né? Precisa de uma investigação. Doutor, então, batemos o martelo, ele tem autismo, saiu o laudo, meu filho tem autismo, e agora? O que eu faço? Bom, pensando que cada caso é individualizado, mas no geral a necessidade é imediata de começar a terapia, né? Provavelmente eu vou passar o tratamento com terapia multiprofissional, ou seja, com várias modalidades de tratamento, que pode incluir fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, terapia com o método ABA. Vou pedir avaliação também auditiva, né? Porque se existe atraso de fala, é necessário uma avaliação auditiva mesmo que você ache que é por causa de autismo. Alguns casos são associados com alterações auditivas. E aí o paciente começa a ser exposto a essa terapia para que haja a resposta na estimulação para novos circuitos neurais, para que haja uma melhora das capacidades dessa criança, tá? Então, mas aí surgem as dificuldades, né? De onde procurar, quem tem que fazer esse tratamento, né? Se já está na idade escolar, vai ter que ter uma adaptação na escola. Às vezes precisa de um cuidador na escola, professor auxiliar. Tudo isso vai depender de cada caso, né? Mas no geral, terapia multiprofissional com fonoterapia, terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, avaliação auditiva, tá? Já é o começo básico para isso, né? Eu fico muito feliz de ouvir essa sua orientação, porque como eu sou da educação e trabalhei com a educação especial, trabalho com a educação especial, eu sei a importância dessa equipe e principalmente a importância da parceria com a área da saúde, com o médico, que você sabe que você é raridade, né? Um neurologista infantil é raridade no Sistema Único de Saúde, então, principalmente. Então você deve ter uma demanda enorme e quando você diz que a gente precisa dessa equipe multifuncional, a gente sabe que a gente não tem tanto assim. E o professor, e eu gostei de ouvir você falando do apoio dos profissionais na escola, o cuidador, porque é fundamental, dependendo do nível aí do autismo, a criança precisa muito desse auxílio, né? Então a equipe multifuncional é fundamental. E isso aí, eu acho que a tendência das escolas hoje em dia, realmente, eu acho que tem que ter uma integração do paciente portador de necessidades especiais no ambiente escolar aberto mesmo, não fazer escolas só para autistas, escolas só para algum transtorno, né? O ideal é que tenha uma diversidade na escola, mas para isso não basta só colocar que todos os alunos têm que conviver juntos. Tem que haver uma preparação para isso, né? Tem que haver um trabalho, tem que haver profissionais que saibam fazer essa adaptação, tá?
Pode ser uma coisa muito ainda polêmica, né? Mas, por exemplo, no meu ponto de vista, eu não concordo realmente que crianças que tenham dificuldades escolares importantes que fiquem sendo retidas e tenham que ser obrigadas a conviver com crianças de idades menores, né? Eu acho que tem que haver uma progressão, sim, mesmo que a criança não tenha atingido a pontuação, né, para ir para frente, mas acho que a criança tem que conviver com as crianças da idade dela. Claro que com isso não é só passar de ano, mas tem que ter todo um tratamento para ela tentar se manter no outro ano e ir conseguindo progredir mesmo com dificuldades, né? Muita gente não concorda, acha que deveria repetir as séries que não deu certo. Eu tenho outros pontos de vista, mas claro que eu entendo que as pessoas querem, vamos consolidar mais o que ela não aprendeu, mas eu não fico muito à vontade sabendo que uma criança vai ficar muitos anos com crianças de idades inferiores, né? Acho que ela perde também coisas, né? Perfeito, concordo. Essa é a minha fala como educadora. Estive à frente de muitas formações, dei muita formação para professores e eu sempre achei, sempre tive esse embate sobre a retenção. Então eu sempre falo assim, vamos repetir? Tá bom, você quer repetir o aluno porque ele não aprendeu determinado conteúdo. Então ele vai continuar mais um ano na mesma série para aprender esse conteúdo. Se eu ensinei desse jeito, não deu certo, ele não aprendeu. Se eu continuar ensinando da mesma forma, ele vai aprender? Então, não é interessante a retenção nesse sentido. E daí ele perde, né, na interação social com os amigos, ele se sente deixado para trás. Aí você pode me colaborar comigo se isso pode mexer na autoestima. Eu acho que é um dos problemas mexer com a autoestima, né? Mas também, né, se o paciente tem uma queixa de que não está amadurecendo, eu não sei se é produtivo segurar ele em classes que não é da idade dele, né? Porque mesmo que ele tenha uma regressão muito grande, que ele tenha um déficit muito grande em comparação com os pares da mesma idade, mas eu acho que existem vantagens em se persistir na mesma idade, na mesma faixa etária de classe. Mas lembrando que esse é o meu meio de pensamento se tiver um tratamento em volta, né? A criança continua na mesma classe, mas tem um trabalho à parte de reforço, tem um trabalho à parte de cuidados da criança dentro da classe com os amiguinhos, né? Da mesma idade, né? Não simplesmente manter a criança evoluindo, mas só lá na classe. Aí também não concordo, né? E a gente está numa fase de muitas transformações também. A educação, uma vez, não sei se você lembra, um post que eu escrevi gigante, que eu acho que a educação está sofrendo muita transformação. Eu acho que os métodos pedagógicos estão muito ultrapassados e não se encontrou uma coisa ainda que sirva para funcionar bem atualmente. Eu acho que ninguém sabe, seja aqui, seja na Finlândia, que é um país que está à frente nesse sentido, por exemplo, mas eu acho que ninguém sabe muito bem ainda o que fazer nesses casos, né? Acho que tem muita coisa para se transformar e ainda vai um tempo para achar como realmente ensinar tantas crianças com alguma dificuldade e mesmo as crianças que não têm dificuldades no geral, né? Acho que todas elas ainda estão num processo de transformação dos métodos pedagógicos, né? Concordo plenamente, né? Eu presencio isso no meu dia a dia. Eu vejo o quanto é difícil para nós educadores. As crianças, elas estão em uma outra era, uma outra geração, vou usar uma palavra assim, eles estão em outra pegada, né? Uma palavra simples assim. Mas e a gente nós professores não estamos conseguindo acompanhá-los. Mas também não é má vontade. Não é que o professor não quer. Não é isso. Eu só acho que não tem a fórmula ainda. Isso. Mesmo tendo vontade, não sabe o que fazer. Isso. Não está tendo orientação. Porque não tem nem o que se orientar hoje em dia. Eu acho que os métodos que estão sendo orientados ainda não estão funcionando.
E cada indivíduo é de um jeito. Quando eu estava lá dando orientações, o pessoal falava assim, tá bom, Kelly, como é que eu faço então? O que eu faço para essa criança? Então, é muito individual. É individual. Porque eu acho que uma coisa que eu sempre converso com muitas pessoas é que há 100 anos atrás era normal ser analfabeto. Então, a primeira fase da educação foi universalizar a educação. Vamos pôr todo mundo na escola? Vamos. E aconteceu isso, todo mundo vai para a escola. Agora a gente está noutra fase que a gente tem que aprender a lidar, que é, a gente generalizou o ensino e acho que agora a gente tem que fazer um negócio de individualizar o ensino. Isso. Oferecer universalmente, mas a gente vai ter que rever como individualizar para cada aluno tem que ter o seu jeito pedagógico. Então, não dá para pegar mais e usar a fórmula de todo mundo na classe sentado olhando a lousa, que não vai funcionar. Esse formato não funciona. Não funciona mais. Porque isso funcionava para fazer a rodo, universalmente, para todo mundo. Atualmente não tem jeito. Vai ter muita diferença, muita variação de jeito de se aprender. Muitas crianças que têm QI elevado estão sendo subestimadas e condenadas a serem tidas como grandes dificuldades de aprendizagem e às vezes são... Doutor, você tocou num ponto importantíssimo, que estamos aqui para discutir a questão da pessoa com deficiência, né? Então, a gente está falando do autismo, mas as crianças com altas habilidades é tão problemático quanto? Que causa um choque na escola, né? É difícil de você lidar com crianças com alta habilidade, tá? É outro problema que surge, não há um treinamento, é difícil, é complicado. Então, doutor, as altas habilidades é uma questão tão problemática quanto o autismo, quanto a deficiência intelectual. A criança não tem um prejuízo intelectual, mas pode também ter alguns problemas na vida dela, ou não. Qual a diferença aí das altas habilidades e o autismo? Pode ter alguma semelhança no início aí? A gente pode confundir o professor? A escola pode fazer alguma confusão nesse sentido? As altas habilidades podem estar presentes dentro de um quadro de autismo, mas não necessariamente só ocorrem em quadros autísticos, né? Que tem um transtorno autista concomitante. Mais uma vez, se você encontra uma criança que tem altas habilidades e apresenta as características que eu falei, você vai fazer o diagnóstico de autismo, independente do QI, né? O que existe às vezes muita confusão é confundir repertório pequeno de habilidade, de interesses com altas habilidades, né? Tem às vezes autistas moderados com muitas dificuldades e incapacitações de independência, não ir ao banheiro, se alimentar, se interagir socialmente, mas que tem uma habilidade muito exacerbada que se confunde com QI alto, né? E às vezes o paciente só tem aquela habilidade, mas de resto ele tem muita dificuldade de se independer. Acontece muito, por exemplo, ele sabe o nome de todos os dinossauros, ele sabe o nome de todos os planetas, mas é uma área de interesse específico e às vezes não se acompanha de QI alto, não necessariamente, que às vezes ele tem a habilidade de decorar interesses dele, né, coisas que chamam a atenção dele, mas ele não consegue fazer relações, né? Quais são os planetas? Qual que você gosta mais? Por que você gosta mais? Às vezes ele pode começar a se perder, né, quando você entra mais a fundo dessas questões, né? Mas se você pergunta quais os planetas, ele fala todos, né? Quais são os animais mamíferos? Fala todos. Qual animal que você gosta mais? Aí se você aprofunda mais, você vai ver que podem surgir questões que demonstram que ele se perde um pouco quando se brinca um pouco com esse interesse, né? Ao mesmo tempo, você pode ver que realmente a criança, além de tem os interesses maiores dela, de falar sobre dinossauro, planetas, mas ela consegue se sair bem dentro de outros
ambientes, outras situações, né? É independente na vida pessoal, banheiro, alimentação, né? Aí você consegue isolar realmente quadros de autismo com capacidades às vezes restritas bem altas, né? E também tem autistas com várias capacidades mesmo, QI muito alto, aí varia mesmo, né? Que falam vários idiomas. Falam vários idiomas. Se alfabetizam sozinhos. Né? Mas só precisa tomar cuidado com interesses, repertório pequeno de interesse que fica parecendo uma alta desempenho, e não é. Né? Ele apenas tem um ou pouquíssimos interesses no qual ele é muito bom, mas no geral ele é muito ruim, né? De independência, de necessidade de adaptação, necessidade de pessoas ajudando ele, né? Eu, nesses meus anos aí de educação especial, eu vivenciei uma situação de um aluno que ele era extremamente inteligente. Eu falo autista de alto funcionamento, né? E daí, a mãe entrou, solicitou um professor especialista, né, judicialmente, conseguiu. E aí a escola chegou até mim e falou assim, ele não precisa desse professor porque ele é extremamente inteligente, ele não precisa desse profissional como ele. Daí eu falei para a escola, para o pessoal da escola, então deixa ele sozinho para você ver o que acontece, porque no direcionamento da vida dele, no dia a dia dele, ele não tinha autonomia para pegar um caderno da mochila. Ele não sabia diferenciar, então saiu um professor, entrou outro professor. Ele não conseguia organizar essa rotina dele. Ele precisa de apoio também, né? Ter alta habilidade às vezes não quer dizer que a criança não tenha nenhuma necessidade de adaptação, né? Porque ela pode se perder na organização, né? Na mudanças de ambientes que ele precisa para exercer essas capacidades dele, né? Não é porque ele tem uma QI, né, como você está falando, que ele tem uma inteligência fora dos padrões de normalidade que ele vai conseguir ter uma rotina, uma vida, vou usar a palavra normal, a gente sabe que ninguém, né, tem uma vida normal, mas assim, ele não consegue... Sem necessidades de tantas adaptações, né? Isso. O normal seria sem tantas necessidades de adaptação e de ajuda, né? Se ele conseguiria fazer mais independente as coisas, né? Aí a criança está lá dentro da escola, conseguimos o laudo clínico, ele conseguiu o acompanhamento, ele está passando com uma equipe multifuncional, TO, fono, vamos imaginar que é o nosso mundo perfeito, ele conseguiu tudo isso, tá? E a medicação? No seu contexto clínico, é diferente do nosso contexto pedagógico. Na escola, a gente vê muita reclamação, passou remédio, é muito remédio, tem muita gente contra a medicação. O que você me diria assim, sobre isso? Como eu já conversei outras vezes, a experiência que eu tenho é dupla, na verdade. Tem muitas pessoas que não querem medicar, mas tem muitas pessoas que vêm procurando medicação porque está sendo um pouco difundido pelos próprios médicos, que não tem muita experiência, na minha opinião, de que faz diagnóstico de autismo igual a medicação antipsicótica, né? Não é bem assim. Você vai tratar os autistas. Claro que uma grande parte dos autistas tem necessidade de uma medicação que tire a irritabilidade. Por exemplo, as crianças menores que têm autismo, muitas vezes elas têm quadros de irritabilidade muito exacerbada, o que tem que tomar cuidado, claro, lembrar que crianças mesmo autistas fazem algum grau de birra, né? Algum grau de não aceitar frustração, diferente de irritabilidade, né? Irritabilidade são aquelas crianças que estão persistentemente, cronicamente, todos os dias, o tempo todo, com sintomas de ansiedade, né? Roer dedos, arrancar cabelos, se machucar propositalmente, com lesão, né? Ou que estão sempre irritadiças, chorando o tempo todo, insônia,
Não confundir insônia com falta de padrão de sono correto, tá? Então, tudo isso a gente procura para ver a necessidade de medicação, tá? Na minha opinião, mesmo sem medicação, com terapia você consegue tratar até casos muito graves de irritabilidade. Porém, às vezes leva um tempo para você conseguir fazer isso com a terapia adequada. Então, às vezes você tem que dar medicação porque até que responda a terapia, se responder, né, você já vai tratando, né? Não dá para deixar uma criança cutucando a carne do dedo e puxando, comendo unha, arrancando cabelo, esperar a terapia, né, até conseguir ter acesso à terapia, então você acaba medicando. Não são poucos os casos que entra medicação em crianças pequenas, porque tem uma grande parte que tem irritabilidade, mas não é obrigatório. Junto com isso você vai às vezes é um pouco complicado trabalhar no consultório, porque os pais vão com uma ideia de que olhando a gente já vai saber o que tem que fazer só de olhar a criança no consultório. Quando os casos são exacerbados, é claro que a gente vê autista moderado, autista grau moderado, autista com grande irritabilidade, isso é fácil de ver no consulta. E a gente já consegue dar uma opinião. Mas quando os casos são discretos, né, a escola que queixa, mas os pais não se queixam, ou os pais que se queixam, a escola não tem queixa, a gente depende muito. E às vezes é difícil trabalhar no consultório de ter acesso à opinião verdadeira da escola e não aquele diz que me diz que, né? Ah, e a professora falou que ele é nervoso. Então, sempre tentar documentar, a escola fazer um relatório, sem medo, não tem problema fazer relatório, só vai ajudar, né? Ninguém vai criticar porque você escreveu, olha, a criança tem dificuldade em entender não. Claro que tem a postura, tem escola que faz muita crítica, os pais não entendem bem, porque às vezes tem relatórios que a criança muito agressiva, né? Às vezes a escola tem que se policiar também um pouco do jeito que ela descreve os quadros. Eu não descreveria talvez às vezes criança muito agressiva, talvez criança com dificuldade de entender, não, criança com comportamentos imaturos para a idade, né? Não é uma criança de 4 anos agressiva, é uma criança de 4 anos com comportamento de 2, que vai morder, cuspir, se jogar no chão, não porque ela é agressiva, mas porque ela está num período de desenvolvimento intelectual diferente, na qual para ela é normal chorar, gritar, morder, tá? Então tem que ter essa visão, que eu acho que falta um pouco hoje em dia, mais experiência às vezes para a escola ou para os pais observarem essas coisas, né? Então, sempre que for numa consulta, o ideal seria levar sempre um relatório da escola, relatório da psicóloga, relatório da fono, porque quando é gritante, como eu falei, é fácil de falar, olha, estou vendo aqui, ele é assim. Mas quando a criança chega, é mais quieta, ou não tem nada gritante, tem 2 anos, 3 anos, é mega hiperativa, hiperatividade não é doença. Hiperatividade é característica em crianças pequenas. Hiperatividade é um problema em crianças maiores de 6 anos. Que aí já não se espera mais um comportamento hiperativo. Até 6 anos, hiperatividade é vantajosa para a criança, porque ela tem que explorar a curiosidade, tem que mexer, tem que fuçar, né? Você não pode tirar essa característica da criança pequena. Por outro lado, os pacientes que têm o transtorno do espectro autista e atingem a idade escolar, muitos deles vão ter como comorbidade o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, essas crianças têm que ser muito bem avaliadas, porque vale muito a pena você tentar um psicoestimulante, por exemplo, em casos de crianças que não têm foco, não conseguem se concentrar, tem muita impulsividade, e isso é muito frequente em casos de transtorno do espectro autista, tá? Tanto nos moderados como nos leves, tá? Mas principalmente nos leves, né, você pode ter um resultado escolar bem melhor, né? Nos casos de autismo moderado, diminuir bastante a impulsividade. Então eu acho que, claro, avaliando os casos, se você vê que a hiperatividade, a falta de atenção está atrapalhando
o dia a dia escolar das crianças grandes, acho que vale a pena tentar um psicoestimulante nesses casos ou alguma coisa mais adequada, né? Porque tem casos que eu presenciei que mudou a vida da criança, o Com remédio. psicoestimulante, A com medicação. Ritalina, não com risperidona. Já vi, nas duas sim. situações. Sim. Crianças que o ambiente escolar era um ambiente horrível para eles, né? E com a medicação se transformaram, conseguiram interagir. E muda não só a vida da criança, muda toda a vida da escola, muda a vida da família. Isso. Eu já vi casos de medicação se transformar a vida da criança para melhor. Tem casos que não dá certo? Tem também, já vi da criança fica muito emotiva, chorona, ou sente muita fome, come muito, engorda, ou perde o apetite. Já vi casos que não deram certo, mas na maioria das vezes mudou, transformou a vida da criança e da família, né, consequentemente. Se tem uma mensagem legal para deixar nesse vídeo, é nunca esquecer que diagnóstico de autismo não é igual a tratamento medicamentoso. Sempre lembrar que o tratamento, o padrão ouro é a terapia. Claro que se o paciente está apresentando sintomas negativos relacionados à irritabilidade, principalmente nas crianças pequenas, existem tratamentos que vão ajudar bastante a evitar incômodos importantes que a criança está sofrendo, e em crianças maiores também que estão com dificuldade de usar o seu potencial na escola por falta de atenção, por muita impulsividade, também existe outra classe de tratamento, né? Então, na verdade, você tem que individualizar e avaliar bem como que é a criança para você ver como ajudar, se vale a pena medicar ou lembrar a família também de ter mais paciência, se dedicar mais a procurar as terapias, entender como funcionam os condicionamentos, né? Treinar a criança sempre é muito mais vantajoso, porque quando você fica à base da medicação ajuda, mas a medicação não vai treinar a criança a usar banheiro, a medicação não vai treinar a criança a aceitar os ambientes, a medicação não vai treinar a criança a interagir com os pares, né? Então não pode esquecer que o que faz a diferença é o treinamento, são as terapias, tá? Muito legal. Posso só voltar um pouquinho na questão do relatório pedagógico, avaliação pedagógica? Tem vários nomes, mas durante todo o tempo que eu atuei, né, na educação especial, eu sempre frisei isso. Quem trabalhou comigo, quem participou de alguma orientação comigo, eu sempre deixei bem claro a importância do relatório pedagógico. E como é escrito esse relatório pedagógico? Alguns casos, alguns relatórios eu pegava para ler, doutor, e eu sentia no relatório a raiva, o sentimento da pessoa que escreveu, não é? A criança fez isso, a criança fez aquilo, e não é essa a intenção. A intenção é passar a observação, né? Relatar o que é visto na sala de aula. Eu nunca critico os profissionais da educação, porque primeiro que minha mãe era professora, sempre trabalhou em escola pública, e eu sei da luta que é do profissional da educação no Brasil, seja da pública, seja da privada. Mas eu acho que precisa sempre tomar cuidado quando for fazer o relatório. Primeiro, sempre fazer relatório, né? É muito difícil quando eu chego o paciente que foi encaminhado pela escola porque tem uma questão a se resolver, e quase 100% das crianças que vêm por queixa escolar vêm sem qualquer relatório da escola. É impossível fazer um diagnóstico porque a maioria não é gritante o que a criança tem, não é uma coisa médica, é uma coisa do funcionamento na escola, na convivência em casa. Então precisa ter relatório, né? Não é suficiente o relato da mãe, ou do pai, ou da família, para eu fechar o diagnóstico, né? Então relatórios escolares são muito necessários,
e feito com o maior profissionalismo possível, num distanciamento emocional, de apenas de observador, né? Claro, né? Vai comentar como é o afeto da criança, mas não o seu afeto. Você está comentando sobre a criança, não de você. E eu respeito sim, porque às vezes os profissionais de educação sofrem, porque eles estão entre a escola como entidade e com os pais. Eles têm que lidar com os dois, com as duas variáveis. E eles sofrem, né, entre a cruz e a espada. Tem que responder para os pais, tem que responder para a diretora, responder para os pais da diretora, né? Tanto é que esse é meu modo de operar. Eu nunca peço relatório pro professor. Eu peço relatório para a escola. Eu acho que é uma obrigação da diretoria e da coordenadora pedagógica. Eu não acho que é o professor que tem que fazer relatório. Pode ser que ele escreva o relatório, mas eu acho que tem que ser com a coordenadora pedagógica, com o diretor, com alguém designado para fazer relatórios junto com o professor, não somente o professor sozinho. Porque ele não é, primeiro que não é uma obrigação dele, não é, na meu ponto de vista, não é obrigação do professor ficar fazendo relatório. Porque relatório é uma coisa muito específica, precisa ter um apoio de alguém treinado para isso, né? Quando vai um relatório para o médico, a gente quer saber. Não adianta falar muito se a criança sabe a sílaba, sabe? Eu quero saber do comportamento, eu quero saber como é a interação, quero saber, claro, se ela está adequada para a idade mental dela, né? Para a idade cronológica dela, mas eu quero saber do comportamento e da cognição. Quando vem muita queixa de comportamento, né? Fica complicado eu tirar uma conclusão sobre aquilo, né? Um exemplo bem claro para ilustrar isso é quando vem um relatório queixando muito que a criança tem 5 anos, mas ela briga muito na escola, que ela morde os amiguinhos, que ela fala com dificuldade, ela não sabe obedecer, que ela é muito agressiva. E na verdade, quando eu leio aquilo tudo, eu só estou vendo que ela está fazendo comportamentos de idade menor. Ela não é agressiva, ela está mordendo porque ela está no estágio de 1 para 2 anos ainda, ela está cuspindo porque ela ainda está no estágio de 1 para 2 anos, ela não empresta o brinquedo porque ela ainda está no estágio de 1 para 2 anos, né? Então tem um monte de coisa evidente que a criança tem um atraso grave, importante do desenvolvimento e é tida como malcriada, como agressiva, e isso só piora porque daí a criança é tratada, é cobrada de comportamentos que ela não vai conseguir fazer ainda porque ela está no outro estágio. E vai piorar, né? Se você acua alguém, ela vai responder às vezes com agressividade, vai ficar mais agitada ainda, né? Só para você inteirar um pouco, nas escolas públicas hoje tem um professor da sala de recursos, que é um professor especialista, que atende as crianças fora da sala de aula regular. Então, esse profissional que é responsável por esses relatórios. Né? Concordo que o professor especialista em matemática, ele não vai conseguir te dar um relatório ali, falar das características da criança, como deve ser feito, né? Então, mesmo porque é uma coisa na reação em cadeia, porque fica muito aquelas vezes que a mãe comenta, né? Olha, eu não trouxe porque ele mudou a professora. Não importa mudou a professora, tem que ter uma centralizadora de informações sobre a criança. Se não está essa professora, tem um arquivo lá, procura a opinião da professora do ano passado, vê os trabalhinhos, vê como foi e faz. A professora começou hoje com ele. Tudo bem, não precisa passar a opinião dessa professora, passa a opinião do que foi feito até esse dia, né? Esses relatórios devem ficar guardados. Né? Sempre tem, senta, faz o relatório, é uma coisa muito importante. Para fechar diagnóstico de casos mais discretos, não tem como fechar sem relatório da escola, né? Nesses casos, né? Claro que quando é problema da escola, tem que ter um relatório da escola. Ajuda muito, acelera o diagnóstico, ou no mínimo acelera a falar o que precisa ser feito na escola, né? É proveitoso para a escola, é vantagem para a escola, né? Não ficar perdida, né? Do professor, para toda a comunidade escolar, para os pais... Ou para que dê a entrada de solicitação do professor auxiliar, que muitas vezes vem a mãe falando, a escola pediu o professor auxiliar, mas daí eu fico, por quê? A mãe não sabe me explicar, não sei justificar, não sei qual CID colocar, e depende muito do CID para o sistema público prover esse profissional, né? Aí eu não sei que CID colocar,
e aí eu corro o risco de colocar um CID de algum transtorno que não é o que tem, a mãe depois ficar chateada porque eu coloquei um CID que não era, ou eu coloco um CID que não é o que a criança tem. Então agora, para finalizar mesmo, porque se deixar a gente fica aqui até amanhã. Tem bastante coisa para falar. E eu particularmente, essa questão é a minha vida. Eu adoro educação especial, adoro o tema do autismo, então me instiga, né? Isso, me instiga, obrigada pela palavra. E o que eu ouço muito, doutor, são as pessoas falando assim, ele tem a sexualidade aflorada. E o que você pode falar pra gente sobre isso? Quando a gente fala do autismo, cada caso é um caso, né? Por exemplo, se for um autismo leve, a sexualidade aflorada que os acompanhantes podem se referir, pode ser várias coisas, desde é o normal, surpreende a família porque acha que não vai aparecer, né? E aí fica assustada quando vê algum detalhe, ou se é uma coisa muito obsessiva, pode demonstrar algum grau de ansiedade, né? É só a ponta de um problema que pode estar tendo, de sentimento de inadequação, de baixa autoestima, né, bullying, e aí o prazer dele é manipular o órgão genital para relaxamento, né? Agora, quando você tem um autista moderado, casos que tem déficit intelectual mais importante, não é, também entra esses fatores de ansiedade, porque lembrar que sempre tocar em órgão sexual é prazeroso, é ansiolítico, é um diminuidor de ansiedade. Se o autista leve ou autista moderado está tendo alguma causa de ansiedade, ele vai ter mais, pode ter muito mais afloramento da sexualidade, né? Como se diz, que na verdade não é, ele está só procurando prazer para fugir dessa situação de ansiedade. Mas os autistas que têm menos capacidade cognitiva, eles têm menos inibição. Então, para eles é normal, é gostoso, eu vou mexer no pênis, mexer na vagina, né? Não é com sentido sexual, muitas vezes. Mas ele monta, ele quer montar e quer pegar. Sim, mas aí é por uma falta de entender, de ter o juízo da situação, né? E não tem a inibição, porque realmente, conforme tem um comprometimento cognitivo, geralmente o que vai sendo perdido nesses indivíduos é a capacidade de juízo, de capacidade de inibição dos instintos, né? Quero tirar a roupa. Não, eu já não posso, tenho vergonha. Mas se você não tem essa capacidade de compreender isso, você faz as coisas que dão vontade. Eu quero mexer no peru. Mexe no peru, porque é gostoso, né? Agora, os autistas leves, às vezes, se tem muito foco em masturbação, por exemplo, pode querer dizer que está com alguma ansiedade, né? Algum problema importante que precisa ser averiguado. Precisa procurar ajuda. Né? Algumas vezes precisa de medicação quando é muito mas pelo menos compulsivo, precisa ser avaliado, né? Porque pode significar nada, é só um excesso de preocupação da família. A maioria das vezes é isso, que é só treinar. Olha, não pode fazer aqui, vai lá no seu quarto, né? Porque lembrar que o autista é um menino normal, é uma menina normal e vai ter a fase de descoberta sexual, não pode fugir disso. Agora, se vira uma coisa compulsiva, obsessiva, aí precisa de avaliação mesmo, porque alguma coisa está errada. Tá ótimo. Tá bom? Eu adorei. Por mim a gente ficava aqui até amanhã. Não tenho palavras para agradecer a sua Obrigado pelo convite. Imagina, sou muito grata. Sei que vai ser muito legal, que o pessoal vai curtir bastante. Muito Tá bom. obrigada. Obrigado a vocês.